Vocês estão me escutando aqui agora bem? Acho que antes você não estava bem ajustado, tá? Então eu vou fazer uma fala um pouco diferente daquela que foi relatada pelo colega da URGS e do nosso colega aqui da UFCPA, para explicar um pouquinho como é que isso tem se constituído do IFRS, tá? Então, primeiramente, os institutos federais, eles têm uma prerrogativa um pouco diferente daquelas que são destacadas para as universidades. A gente tem a nossa missão institucional e nossos objetivos institucionais são diferentes daqueles que estão propostos e postos para as universidades. Os objetivos dos IFES, eles, primeiramente, o primeiro objetivo dos IFES é a territorialização. Então, as unidades dos institutos federais, elas estão espalhadas por território nacional. E, dando o exemplo do IFRS, são 17 campos, tá? Nos quais estão localizados na cidade de Erechim, Sertão, Ibirubá, Canoas, Viamão, Alvorada, aqui na Restinga de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre aqui também, até me esqueço, são 17, né? Vacaria, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Rio Grande, Veranópolis. Eu devo ter esquecido alguém por aí, mas estão todos, assim, simbolicamente são todos contemplados, tá? Então, o primeiro objetivo é uma territorialização. Os institutos, eles têm um contingente, número de servidores muito enxuto em relação a essas estruturas. De uma maneira geral, tá? Não é a expectativa de todas as unidades, mas de maneira geral são 45 servidores técnicos administrativos de níveis C, D e E, e, no máximo, 70 professores da carreira EBTT. Os professores são de outra carreira, não são da educação superior, do magistério superior, como aqui das universidades, são professores de educação básica, técnica e tecnológica. Então, da antiga carreira de primeiro e segundo grau, com os professores vinculados ao colégio de aplicação. Tá? O objetivo nosso é conseguir consolidar a educação técnica e a educação profissional nesses lugares. Então, as nossas escolas são chamadas de campus, mas eu prefiro o termo escolas. Elas trazem educação técnica de nível médio, educação de nível superior também, nos tecnólogos, cursos de tecnologia, e em pós-graduação também, em mestrados e especializações também. Por que tem tanto a função do ensino médio até a pós-graduação? Porque um dos objetivos institucionais é o que chamamos de verticalização do ensino. Nós temos que atender comunidades que nunca tiveram acesso à escolaridade e não apenas para a educação para os pobres, como a Carta de 1909 traz as escolas técnicas, as antigas escolas de ofício eram tratadas, que eram as escolas dos pobres. Nós queremos dar condições de serem escolas para que as pessoas possam começar num curso técnico, aquele que está distante das realidades educacionais, e que ele possa fazer até um doutorado dentro dos IFES. Hoje ainda não temos cursos de doutorado, mas está previsto dentro da nossa legislação que se faça isso. Então, primeiro, eu queria caracterizar que a realidade ela é bastante diferente. Assim. Nós temos vários campos em implantação, tá, que estão iniciando suas atividades, estão em obras, sendo construídos, com um quantitativo de 10, 12 servidores hoje. Tá? É o caso dos campos Vacaria, Viamão, Alvorada, Veranópolis e Rolante. Hoje são esses 5 campos que estão nessa situação. Tem as antigas escolas técnicas, como era a Escola Técnica de Comércio aqui da universidade, que foi vinculada ao IFRS, que funciona no antigo prédio da Mesbla, ali no centro de Porto Alegre. Depois tem a antiga Escola Técnica de Rio Grande, que era vinculada à FURG, e a Escola Técnica, as antigas Escolas Técnicas Agrícolas de Sertão e o antigo Cefet Bento Gonçalves, cujo objetivo era trabalhar com a viticultura. Tá? Bom, dentro das estruturas, a gente também é autarquia federal de organização. Dentro da organização, a gente é uma autarquia federal da mesma forma que as universidades. Estamos regidos, então, pela mesma organização de normas hierárquicas, pensando dentro do conjunto de normativas possíveis que sejam regradas. Então, assim,
sempre cuidado, e aí eu vou fazer uma fala, algumas falas eu acho que eu tenho que produzir elas, tá? Na condição de gestor, e dar uma outra interface das falas que foram produzidas aqui. A primeira condição que sempre se inspira assim, órgãos como o Ministério Público, como o Tribunal de Justiça, tem outras práticas em relação à sua gestão de pessoas, como colocada pelo colega da possibilidade de se fazer o trabalho de forma remota, ou seja, em casa, no estilo home office, tá? Bom, dentro dessas organizações do Poder Judiciário, eles têm a prerrogativa de constituir as suas próprias normas de gestão de pessoas, coisa que para nós a gente não pode. A gente não tem autonomia para fazer normas de gestão de pessoas. Quem faz normas de gestão de pessoas para as autarquias federais? O Ministério do Planejamento. Previsto, eu faço a minha cola aqui, tá, gente? Porque números de leis, essas coisas eu não sei de cabeça. No decreto 8578, tá? Ele vai declarar que compete à Secretaria de Gestão de Pessoas vinculada ao Ministério do Planejamento criar normas para fazer toda a organização de gerenciamento de pessoal da rede. Da rede, eu digo, de todas as autarquias federais, sejam as universidades, sejam os institutos federais, seja a Receita Federal, sejam todas as autarquias vinculadas ao Poder Executivo da União, tá? Bom, pois bem, então, todas as normas, todas as regras que são impostas pelo Ministério do Planejamento, através dessa secretaria, notas técnicas, todos os pareceres, eles têm que ser obrigatoriamente obedecidos pela gestão, sob pena de responsabilidade. Por exemplo, se eu descumprir qualquer uma das normas de gerenciamento de pessoal vinculado, que cause dano em horário, eu sou responsável e eu pago do meu bolso. É assim que funciona a organização, hoje, das responsabilidades fiscais dentro das instituições federais. Por quanto tempo? Para sempre. Se dentro da minha gestão eu cometer um deslize, eu responderei para sempre. Então, é imputada a responsabilidade ao gestor, não é ato mais que prescreve, gente. Antigamente se prescrevia em 10 anos. Depois de 10 anos passados, tu não tinha mais responsabilidades pelos autos daquele tempo. Hoje, você é responsável pelo resto da sua vida. Aí tem um papo que diz assim, né? Eu estou agora diretor, eu estou pró-reitor, Não está nada, ele é e será a vida toda. Porque a partir do momento que ele toma posse do cargo e aceita essa responsabilidade, ele vai responder pelo resto da vida. Então, as primeiras condições em relação ao gerenciamento de pessoal. Uma coisa importante, pessoal, por mais que a gente tente, agora trazendo para a nossa pauta, que é a jornada de trabalho, por mais que a gente tente criar normas nos nossos conselhos superiores, o consumo da universidade e talvez o consumo também na Universidade de Ciências da Saúde, na URGS e na FCSPA, tá? Por mais que se criem normativas que deem diretrizes sobre o gerenciamento pessoal, é o planejamento ainda que regra, independente dos atos normativos que são feitos nas instâncias máximas universitárias ou do Instituto Federal de Educação. Eu posso lá regrar, por exemplo, aqui eu chamo, esse sindicato é só dos técnicos, pessoal, uma pergunta, somente dos técnicos, tá? Vamos dizer assim que lá no meu conselho superior eu regro o per saltum, que eu possa de nível de capacitação, passar do nível de capacitação 1 para o 4 direto num pulo só, essa forma. Eu posso regrar lá no conselho superior. O dirigente, ele tem autonomia para não respeitar o ato, porque tem nota técnica do planejamento que diz que é para ele não fazer. E se ele fizer, é por sua conta em risco. Sua conta em risco. Então, sempre lembrar que dentro da organização das liberdades de criação, sempre se imputa, o Estado sempre imputa responsabilidades a seus gestores. E vou ser franco, as responsabilidades sempre vêm. Os sistemas estavam hoje pela manhã na Controladoria Geral da União, que eu não sei mais que nome dá para ela, porque agora virou Ministério da Transparência e alguma coisa assim. Inclusive, agora nas próprias portarias dele sai Ministério da Transparência tal, entre parênteses, ECGU. Que é uma graça, né? Pelo rearranjo dos ministérios. Então,
Os órgãos de controle, eles vão cobrar dos gestores, sim, e hoje, na organização das bases de dados que temos de vinculação, por exemplo, assim, existe uma coisa que se chama trilhas da CGU. Trilhas da CGU são comparações de bancos de dados de todos os bancos vinculados ao CPF de cada um, que eles podem rastrear qualquer tipo de inconsistência em informação de gestão de pessoas. Eles verificando, mandam para a administração fazer observação da ciência para o servidor, produzir defesa, etc. Tá? Bom, havendo inconsistência, se o gestor não atua, ele é penalizado. Um exemplo simbólico de uma coisa que sempre é pautado é a questão da dedicação exclusiva, tá? Das acumulações funcionais. O servidor tem dedicação exclusiva, 40 horas e que tem outro trabalho ou empresa constituída e que faz movimentação, enfim, ele ganha dinheiro além do trabalho do serviço público, tá? Hoje se rastreia facilmente isso. Chega para mim, eu tenho que pegar isso, autuar o servidor e ele tem que restituir o erário ou se justificar. E não tem choro. As coisas têm sido muito duras. Problemas de afastamento, tanto de técnicos como docentes, também pessoas que se afastam para capacitação e não defendem mestrado e doutorado, a gente tem que atuar e fazer restituição de erário, senão o gestor é penalizado. Então a coisa está num nível de controle, tá? Dos órgãos de controle. Então, aí nós temos 3 órgãos principais: a Advocacia Geral da União, tá? Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público, que produz os inquéritos civis no caso de haver qualquer possibilidade sob denúncia, né? de situações complicadas, tá? Bom, enfim, então o gestor, ele, por bem ou por mal, ele tem que seguir a lei. Gostando ou não dela, é a lei, é a norma, e são as normas que têm que ser seguidas, senão a gente incorre a possibilidade de ser penalizado e com danos bem graves da nossa carreira, tá? Digo isso porque hoje, e faço sempre essa fala, porque hoje muitos estão aqui na comissão de sindicato, amanhã todos vocês poderão ser gestores das suas autarquias, tá? Seguindo então a questão dos controles de frequência. A primeira pergunta, é legal o dispositivo do IFRS? Sim, é um dispositivo, o dispositivo é legal. Ele cumpre o decreto 1590 e depois outras disposições do Ministério Público, tá? A gente fez sim, para não pensar que isso é um ato de gestão infundado, por exemplo, que ele não é amparado de legalidade. Não, ele é legal, então a gente pode fazer dessa forma, tá? Onde a gente buscou fundamentação para essa forma de controle? Outras instituições, regradas pelo Ministério do Planejamento, também fazem. E se outras instituições também fazem, a gente também pode fazer dessa forma. Mas aí uma coisa bem importante, não é uma forma solta. A gente tem que amarrar ela e tem que se fazer controles, porque senão os órgãos de controle vêm e imputam responsabilidades aos gestores. Bom, até onde sei, e houve uma manifestação do Ministério Público, não só para a universidade, tá? Para o IFE também chegou, de regular a sua forma de controle de jornada de trabalho. Nessa condição, é bem engraçada a forma como vem as decisões do Ministério Público, ou, enfim, ele recomenda que se faça. Quando o Ministério Público nos recomenda, é fazer, porque se você não faz, é inquérito civil e você pode ser preso. Então, assim, não há choro. Quando há recomendação do Ministério Público que se faça, e eles nos cobrar, façam o controle de frequência de seus servidores. Então, tem que se achar formas para que isso seja feito. Porque senão o gestor máximo pode ser preso, tá? Por improbidade administrativa. Seguindo, então, a nossa organização de raciocínio, tá? Então, essa forma é legal, mas ela tem... Como ela funciona? É um sistema... Onde vai se amparar a forma de controle que está em implementação agora no IFRS? De que forma isso está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, assim... É um sistema, cada servidor tem acesso e registra as suas faltas, tá? Aí, vai imediatamente um e-mail para a chefia, que deve homologar
as suas faltas mediante as justificativas. Por exemplo, eu estou numa consulta médica, enfim, bati o carro. Essas justificativas podem ser feitas antes ou depois do fato. Não há problema nisso. Há um prazo depois do fato ocorrido, que ainda não está regulamentado, mas serão provavelmente 10 ou 15 dias, tá? Então a pessoa tem que relatar lá. Vai uma mensagem. A chefia imediata tem que obrigatoriamente homologar ou rejeitar o pedido de afastamento do servidor. Por que isso? Porque a partir do momento que a chefia homologa, o que ela está dizendo para nós via sistema? Estou homologando isso e já há forma de compensação. Quando homologo, digo ao servidor, aceito a sua justificativa e já há forma de compensação. Ou não requer compensação, porque muitas das justificativas se fundam em amparo legal que, por exemplo, tal dia não vou porque doei sangue e a 802 diz que o doador de sangue tem direito a um dia de descanso, por exemplo, tá? Então fica dessa forma. Chega o fim do mês, no final do mês, até o 5º dia útil, terminou o mês, o próximo 5º dia útil, ele vai lá e vai olhar. Ele vai homologar o mês passado. Quando ele homologa lá o mês passado, ele me diz o seguinte: o servidor cumpriu 40 horas semanais. Ou melhor, ele cumpriu os atos normativos dessa instituição e estou ciente disso. Então a chefia tem que homologar este ponto. É uma obrigação das chefias. Gente, tem muita... os problemas... Aí quando a gente está começando a implementação, e eu estou percorrendo os 17 campos para fazer a fala, a gente precisa ir um a um, e também explicar um pouco para as pessoas como isso funciona, porque não é tão simples assim, e o ruído é grande. Então, quais foram os problemas, tá? Quais foram as resistências? As resistências que nós vimos no primeiro momento são das chefias, que não querem homologar o ponto dos servidores. Então a gente chegou num impasse, mas a gente falou assim, olha, fulano, vou pegar um exemplo hipotético, tá? O João, tá? O João é servidor no campus Canoas, tá? Para colega aqui. E ele tem um controle de frequência batimento manual. Agora estou sob o prisma da chefia. Ele bate manualmente lá. E cada dia esse cara vai lá e bate manualmente, ele deixa 15 minutos a mais, ele não faz intervalo de 1 hora no mínimo, ele faz mais 1 horinha aqui, 1 hora lá, e no final do ano ele vai a juízo e processa a instituição, porque não foi feita a condição de trabalho dele. Ele leva 120 mil reais no processo da instituição, que a gente deixa de fazer coisas, tá? Porque tem que ser do orçamento institucional. Então, a gente falou para as chefias, olha, tomou no gol aquele ponto lá, todo torto, que o cara bateu e fez da forma como ele bem quis, e que é corresponsável, nós vamos empurrar esses 120 mil para tu pagar. Aí as pessoas se assustam. Sim, há corresponsabilidade das chefias nas homologações. Isso é previsto em lei, não há outra forma. O chefia é corresponsável dos controles de frequência dos seus servidores. Bom, então aí as pessoas ficaram tranquilas, porque daí tu homologa, no fim do mês tu homologou 40 horas semanais para todos. Ou seja, não há possibilidade de que o servidor tenha bancos de compensação e outras coisas. Todas essas outras formas são estranhas na administração, porque não há nota técnica de planejamento que permita que se faça banco de horas. É ilegal fazer banco de horas. Aí você vai me dizer, o STF faz, mas o STF regula essa cláusula de gestão de pessoas, e lá eles regulam e fazem, mas a gente não pode, na mesma medida. Então, é um pouco embaraçoso isso, mas essa é a forma como isso tem se articulado. Gente, importante assim, frisar, essa forma de controle, ela é uma conquista de carreiras, tá? Dentro do IFRS, ela é tratada dessa forma. Por que é uma conquista de carreira? Porque o professor EBTT, da carreira de educação básica, técnica e tecnológica, bate ponto. Diferente dos professores da educação superior, que não precisam fazer controle dos seus registros de frequência. Lá os professores precisam fazer seus controles da sua frequência, das suas atividades ditas presenciais. Orientação, hora de aula, reuniões,
etc, etc. Precisavam, não precisam mais. Como é que a gente vai organizar, então, todos os demais, flexibilização, quando o professor vai trabalhar, como é que eu vou saber que ele está trabalhando, não está, etc, etc. O professor, primeiro professor da carreira BTT, tem que ter plano de trabalho. Ele faz um plano anual das suas disciplinas, da sua carga horária, etc, etc. Que é disponibilizado no site. E seus planos de ensino, que são as organizações de suas disciplinas que regulam suas cargas horárias presenciais, com os horários de orientação e de atendimento aos estudantes. Como regulo para os servidores técnicos administrativos as suas organizações de cargas horárias? Nós temos 3 problemas na instituição. 4. 1, tá? E isso também é nota técnica, aí voltando. Não poder, no ato administrativo eu não posso discutir, eu tenho que fazer cumprir, tá? Essas coisas essa coisa que eu vou relatar. Que é a questão das chefias. Quem é detentor de função gratificada ou cargo de direção não pode flexibilizar a jornada de trabalho. É nota técnica, cumpre-se. Não posso fazer diferente. Quero fazer uma reivindicação? Eu quero ir ao Conselho Superior. Não pode. O Conselho Superior pode aprovar o que ele quiser. A nota técnica, estou vinculado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento. Não posso fazer diferente disso. Onde posso mudar isso? Gente, Brasília. Não tem outra forma. Tem que ir para Brasília, tem que mudar a lei e tem que mudar a forma de instrumentalizar o nosso gerenciamento pessoal, quando eu falo sobre isso. Então, lá é muito claro. E isso gera mal-estar. Porque flexibilização, como não é para todos, e isso a gente fala sem nenhum problema, não é para todos. Servidores e detentores de função gratificada e de cargo de direção não podem flexibilizar suas jornadas de trabalho. Primeiro problema. Bom, beleza. Segundo problema. Quem flexibiliza, como funciona? Ato, como determina o decreto, tem que ser um ato do reitor. No caso da desunidade, tem que ser o reitor que autoriza ou desautoriza quais setores podem ou não podem flexibilizar. Nosso reitor, a nossa reitoria antiga e nosso reitor hoje já autorizaram os atos. Já se sabe quem pode e quem não pode flexibilizar a sua jornada de trabalho. Também isso já temos essa clareza institucional. Terceiro ponto, nós temos normativa interna de liberação de carga horária para a capacitação sem necessidade de compensação, em até 40% da sua jornada de trabalho. Eu posso, aí tem coisas importantes, se minha equipe de trabalho e minha chefia autorizarem, tá, me autorizem, e não haver perda do interesse da administração, tá? Sempre lembrar, todos os atos da administração são interesse da administração, não pode ser diferente. Não, são poucos os atos que são interesse do servidor, gente, assim, pegando a legislação no frio da letra, tá? Então, são atos que são no interesse da administração. Eu estou capacitando porque é bom para a instituição e tudo mais, mas também não posso fazer que a biblioteca feche, eu não posso ter registro acadêmico lá, fechar registro acadêmico, não tem nas universidades, como é que chama, as congressos não podem fechar, etc, etc, tá? Pois bem, bom, daí, nesse caso aqui, as chefias podem se liberar para se capacitar. Aí tem essa condicionante, não podem flexibilizar, mas podem se liberar para seus eventos de capacitação. Como é que eu faço, então, como é que se regulamentou isso, tá? No site institucional o diretor de cada unidade vai fazer uma portaria de funcionamento da unidade de cada setor aprovado. Os servidores têm que colar na porta e fazer ampla divulgação dos seus horários. Lá tem que constar na porta, bonitinho, e no site institucional, caso eu precise de alguns serviços institucionais. Independente se é flexibilizado, se é liberado, se é, tudo isso tem processo próprio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, fiz um pedido de flexibilização lá, abri processo, e isso está devidamente materializado, autorizado, etc. Fiz um pedido para me capacitar para liberação de carga horária, está devidamente, processualmente, todo o trâmite foi autorizado, etc, etc. Tá? Temos que ter esses resguardos institucionais. E aí, os casos sempre que todo mundo fala, e se um dia eu chegar na biblioteca, não tinha ninguém, tinha fechado, e deveria estar no horário certinho, faça-se a denúncia. Não temos outra forma, gente. Aí me perguntaram, você vai abrir um canal para fazer denúncia? Mas já tem tantos, homens. Vai na ouvidoria institucional, tem a ouvidoria do planejamento, da transparência, tem o Ministério Público, tem formas de tu fazer denúncia para os atos irregulares da gestão pública.
A partir da denúncia que tu vai apurar. Se não houver nada que diga do contrário, tudo está funcionando bem, gente. É esse o posicionamento que a gestão tem que ter em relação ao seu funcionamento. Eu não posso alegar má fé do servidor. Se ele está me dizendo que ele está de tal hora, se ele está me dizendo que tem uma aprovação processual, que ele está em capacitação e tal, é verdadeiro, desde que se prove o contrário. Isso só pode ser via denúncia. Ainda uma última ferramenta no sistema é se o cara, né, é o cara esperto e tal, não vai trabalhar e tal, a chefia pode, sim, dar ausência pro servidor no sistema. Se produzir ausência, vai uma mensagem para o servidor para que ele possa se defender. Sempre há possibilidade de defesa, gente. A gente não trabalha de outra forma. Se a defesa não é condizente, aí a chefia tem que apurar a situação. E de que forma ele apura? Desconta o seu salário. Não tem outra forma. Abre-se o processo e faça descansar as horas não trabalhadas. Ou compensa-se, ou ele dá uma justificativa, a chefia homologa, e a partir do momento da homologação, o que está dizendo? Está dizendo que esse cara compensou essas horas não trabalhadas. Então sempre lembrar, gente, assim, ó, tem sempre dois lados nessas relações na moeda. Você sempre vai ter uma chefia que vai ter que fazer essas homologações, vai ter que fazer esse controle, mesmo que tu não tenha que bater o ponto todos os dias, mas há essa prerrogativa. Não precisa passar de sala em sala e olhar. Eu tenho 30 pessoas que são. Eu sou chefia de 30 pessoas, né? Uma em cada ponta, não precisa. Não é ideia de fiscalização. É uma ideia de construir laços de confiança nas relações de trabalho. E a gente tem que estar operando nessa forma, tá, gente? Eu encerro minha fala por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.